Esse vídeo é a continuidade da denúncia que eu venho fazendo na internet sobre fraude de laudo do DNA. Existem dois processos, um aqui em Minas e outro em Brasília. Há pouco tempo eu tive na cidade de Lavras, lá em Minas, no qual eu tenho um processo contra uma pessoa que eu registrei e logo em seguida que eu registrei, eu fiquei sabendo que ela não era minha filha. Eu não sou casado e quem é a genitora a mãe dela é a Gessileia Aparecida Passos, que mora na rua Sabino Lustosa, número 94, Lavras. No processo, foi pedido para que fosse feito um teste do DNA e foi escolhido o laboratório Hermes Pardini, no qual fraudou o exame do DNA. Porque eu alego que quem é pai da Marina Passos Seixas é o cunhado da genitora, Marquinhos. Inclusive, eu fui na delegacia recentemente, lá em Lavras, denunciar esse fato para que a genitora fosse intimada e fosse aberto um inquérito policial. E estou apenas aguardando que o delegado me intime para eu levar uma documentação e esse inquérito policial seja anexado no processo que eu tenho aí no Tribunal de Justiça de Lavras. Falei para o meu defensor, Carlos Cesário, o porquê dela não ser minha filha e pedi que ele anexasse uma série de documentos no qual não foram colocados no processo. Pedi recentemente para que o exame fosse feito no IML de Belo Horizonte, com ambas as partes no local. E disse que só fazia o exame de DNA só em Belo Horizonte, porque os laboratórios particulares têm muita facilidade em receber propina. Quem assinou o laudo do primeiro teste de DNA aí em Minas foi o Vitor Cavalcante Pardini. O CRM dele é 27787-T. Isso eu venho denunciando constantemente. Inclusive tive que denunciar na Corregedoria do Tribunal de Justiça em Minas Gerais, porque eu recebi um e-mail do meu defensor dizendo que, caso eu não comparecesse para fazer o exame de DNA na UFMG, eu ia sofrer as consequências. Então, diante dessa situação, eu resolvi apresentar ao juiz lá da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, uma série de documentos e o porquê de eu não ser pai dela. E estou esperando que o exame seja marcado no IML para que possa finalmente finalizar esse processo. O outro processo que eu tenho aqui contra meus padrastos, José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas. Eu alego que foi sequestrado por José Jorge de Seixas. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Cartografia. Reside na rua Canto Pessoa, número 550, Olinda, Bairro Novo, Pernambuco. Na ocasião em que eu estava lá em 2008, a casa era uma verdadeira zona e já tive inúmeras discussões com ele e com pessoas da família, porque não aceitava uma série de fatos que vinham ocorrendo dentro da residência. Inclusive, várias pessoas pulavam a residência de madrugada. Alego que nasci em Campina Grande em 19 de abril de 64 e que meu possível nome é Paulo Roberto. Venho tentando insistentemente aqui em Brasília, pedindo para que fosse feito o teste do DNA no IML, porque o procedimento é bem diferente de laboratórios particulares. Então, o que foi que houve aqui no meu processo aqui em Brasília? A juíza deferiu
indeferiu o meu pedido porque eu anexei um laudo no qual foi feito em 1995, no qual eu alego que Sansão Campos Pereira, ele é meu pai biológico. Ele mora no Rio de Janeiro, é do Acre, mora na Avenida Atlântica 2350, apartamento 801, Copacabana. Quando eu vim aqui para Brasília em 2009, esse processo foi aberto e até hoje não foi resolvido. Recentemente, um dos juízes que pegou meu processo pediu para que o exame fosse feito no IML. E como eu quis dar celeridade no processo, então eu escolhi um laboratório particular de nome Hereditas, que fica no Conjunto Nacional, na sala 6049, no qual falsificou o exame de DNA. Então, eu denunciei na polícia aqui no Distrito Federal, dizendo que existia um cartel de laboratórios que fraudam o exame de DNA. E esse inquérito policial ele foi para vara criminal, no qual eu pedi uma série de coisas que deve ser resolvido futuramente. Quem intermediou todo o processo de coleta aqui em Brasília foi o laboratorista André. E quem fraudou e quem assinou o laudo do DNA foi o Dario Grataplágia. O CREA dele é 8154 e Mário Elias Ferreira, que o CREA dele é 6153. Então, esses dois geneticistas, eles assinaram um laudo no qual diz que eu sou filho de José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas, que é uma verdadeira mentira, pois no processo está escrito que eu estou dizendo que eu sou filho entre irmãos, no caso Sansão Campos Pereira e Raimunda Branca Campos Pereira. Estou esperando, estou indo para a segunda instância para pedir que o exame seja feito aonde o juiz na primeira instância determinou, porque na ocasião em que as coletas foram coletadas não houve o acompanhamento de um oficial de justiça em Recife e tampouco houve as impressões digitais. Nesse processo eu pedi em agosto de 2013, a documentação que o Laboratório Hereditas do Conjunto Nacional tinha. E eles só enviaram depois de 6 meses, após ter sido pedido insistentemente por mim, pelos defensores e pelo juiz, que fosse anexado o que eles tinham lá no laboratório para colocar no processo. E eles enviaram apenas as fotografias. Então, o que é que está acontecendo? Venho denunciando isso constantemente e alertando para as pessoas que queiram fazer exame de DNA em situações que envolvam dinheiro, como é o meu caso, porque existe um testamento que está em Niterói, que é a pasta rosa, que até agora não foi aberto. Existem imóveis que já foi vendido no Rio, terras em Goiás, a ação trabalhista ganha já do pai biológico, e o pai biológico tem vários filhos adotivos, sustenta todos eles, e eu estou querendo reivindicar meus direitos, porque, como eu falei no início da gravação, eu alego que fui sequestrado pelo professor José Jorge de Seixas, e o pessoal da família não quer que esse fato seja revelado. Como eu já tive em uma série de emissoras aqui em Brasília e ninguém se interessou ninguém quis me ajudar para denunciar esse fato, então o que eu estou fazendo? Estou denunciando essa situação e o que vem ocorrendo constantemente nesses dois processos, o de Minas e aqui em Brasília,
postando gravações que eu venho realizando na internet, para que as pessoas que tenham interesse saibam que está ocorrendo e que eu venho denunciando isso tanto na promotoria do Ministério Público como na Procuradoria. E nenhum dos promotores e procuradores tiveram interesse em acolher minha denúncia. Tanto é que eu acabei de falar aqui no vídeo que eu tive que denunciar na Polícia Civil para que fosse aberto um inquérito policial para ver como é que essa situação vai ser resolvida. Bem, nesse meu processo aqui em Brasília, existe um exame do DNA que eu venho falando constantemente, que foi feito em 1995, no qual o pai biológico, Sansão Campos Pereira, ele financiou o teste. Esse teste foi feito em Copacabana e quem assinou o laudo foi Sérgio Danilo Pena, da FGênesis, no qual não foi feito judicialmente e esse laudo ele foi falsificado também. Então, com a finalidade de sempre fazer com que as pessoas que tenham interesse saibam do que está ocorrendo, então eu vou continuar denunciando até que essa situação se resolva, porque no meu caso está havendo injustiça e estou querendo denunciar em vários locais e estou encontrando a maior dificuldade para que esse processo seja resolvido.